Há uma prisão que não tem grades. Ela não é feita de ferro, mas de lembranças. Ela não prende o corpo, mas aprisiona a alma. Milhões de pessoas vivem dentro dela sem perceber. Dormem com o coração pesado, acordam com um nó na garganta e chamam de vida normal, o que na verdade é um cárcere emocional. Essa prisão tem um nome: ressentimento. Às vezes, o rancor é silencioso. Não se mostra em palavras, mas vive escondido no peito, como uma chama pequena que nunca se apaga. Outras vezes, é gritante. A pessoa fala em perdão, mas o corpo ainda vibra a raiva. O estômago aperta, o coração acelera, e o rosto endurece só de lembrar o que aconteceu. Joseph Murphy dizia que nenhuma alma é livre enquanto guarda ressentimentos. Porque o perdão, antes de ser um gesto para o outro, é uma libertação de si mesmo. Quando você guarda ódio, o outro continua vivendo lá fora, mas você continua preso dentro do próprio coração. E o mais surpreendente, e o que Murphy revelava, é que essa prisão não é apenas emocional. Ela se transforma em energia. Uma energia que o subconsciente registra, alimenta e devolve em forma de doenças, bloqueios e limitações. A mente humana tem poder criador, mas quando está intoxicada por mágoas, ela cria mais dor. O perdão é o remédio que cura a mente. É a chave que abre a cela invisível. E é por isso que perdoar não é fraqueza, é poder. Neste vídeo você vai entender, como Joseph Murphy ensinava, que o perdão é uma lei mental, uma ferramenta de cura e libertação. E talvez, ao final desta jornada, você perceba que não era o outro que precisava do seu perdão, mas você que precisava se libertar. Vamos começar. Quando ouvimos a palavra perdão, a mente logo pensa em esquecer o que aconteceu ou em aceitar o erro do outro. Mas Joseph Murphy dizia que isso não é perdão. É apenas uma tentativa humana de suportar a dor. O verdadeiro perdão, segundo ele, não é emocional, é mental. Não é algo que o coração faz com esforço, mas algo que a mente faz com sabedoria. Murphy explicava que perdoar não é aprovar o mal, é recusar-se a carregar o peso dele dentro de você. Imagine que alguém te feriu. A mágoa entra em você como uma semente. Se você a rega com pensamentos de raiva, ela cria raízes. E cada vez que você lembra, fala ou sente essa dor, a planta cresce e ocupa o espaço da paz. Perdoar, portanto, é arrancar essa planta pela raiz. Não para esquecer o que aconteceu, mas para libertar o jardim da sua mente. Joseph Murphy dizia: o perdão é a liberação mental de todo pensamento destrutivo. Isso significa que, quando você perdoa, não é a outra pessoa que muda, é o campo vibracional da sua mente que se limpa. E quando o campo muda, tudo muda. A saúde volta a fluir, as oportunidades reaparecem, a alma volta a sorrir sem motivo. Perdoar é, acima de tudo, um ato de inteligência espiritual. É a decisão de não deixar que o passado comande o presente. Porque, no fundo, o perdão não é um presente para quem te feriu. É o presente que você dá a si mesmo. E é aqui que começa a verdadeira transformação. Quando você entende que perdoar não é esquecer, mas reprogramar a mente para vibrar em liberdade. O subconsciente é como um grande gravador. Ele registra tudo, cada palavra, cada emoção, cada lembrança, mesmo aquelas que você tentou esquecer. Nada é realmente apagado. A mente subconsciente não julga, ela apenas aceita o que você sente como verdadeiro e armazena como uma ordem. Quando você guarda rancor, o subconsciente entende que aquela emoção deve continuar existindo e passa a recriar situações que a façam reviver. Por isso, às vezes, a dor parece voltar em novas pessoas, em novos lugares, com novos rostos, mas com o mesmo sentimento. É o mesmo padrão vibracional, repetido em diferentes histórias. Joseph Murphy dizia que o subconsciente é como um espelho invisível da alma. Se nele há imagens de feridas, a vida vai refletir essas imagens. Mas se nele há imagens de paz, de amor e perdão, o mundo também vai refletir isso de volta. É por isso que, enquanto você não liberta o passado da mente, o passado continua se repetindo. Perdoar não é apagar uma lembrança, é neutralizar a energia que ela carrega. Pense nisso. Toda vez que você revive uma mágoa, você está alimentando um arquivo mental antigo.
E o subconsciente obediente entende que aquilo ainda é importante para você. Então ele te mantém conectado à dor. Não porque quer te machucar, mas porque acredita que está te protegendo. O perdão, nesse sentido, é uma reprogramação. É quando você envia uma nova mensagem à mente profunda dizendo: eu escolho a paz. Eu escolho seguir livre. E quando o subconsciente recebe essa nova ordem, ele começa a apagar o som das memórias destrutivas, como se limpasse o fundo de um rio turvo. E o que antes era lama, aos poucos se torna água limpa e calma. A verdade é que, para o subconsciente, o tempo não existe. Uma dor de 10 anos atrás ainda vibra como se tivesse acontecido ontem, até que você a liberte com consciência. É por isso que tantas pessoas vivem presas ao passado, sem perceber que o cárcere está dentro da própria mente. Mas quando você entende essa lei, o perdão deixa de ser um esforço e passa a ser um ato de poder mental. Joseph Murphy dizia que a mente humana é criadora por natureza. Ela é como um campo magnético invisível. Tudo o que você sente profundamente, ela transforma em forma, situação e experiência. Quando você pensa com amor, o campo vibra em harmonia. Quando pensa com medo ou raiva, o campo se desajusta. Que a vida, obediente às leis mentais, começa a refletir esse desajuste. É por isso que o perdão não é uma questão moral. É uma questão de energia. Murphy explicava que todo pensamento é uma semente e cada emoção é o solo que a nutre. Se a semente é o ressentimento e o solo é a dor, o fruto será amargo. Mas se você planta compreensão, compaixão e solta o passado, a mente volta a florescer. O perdão é, na verdade, uma limpeza vibracional. Quando você perdoa, você dissolve padrões destrutivos e cria espaço para novas criações mentais, mais prósperas, mais leves, mais elevadas. Murphy dizia que a energia do ódio e da raiva é como um bumerangue mental. Ela sai de você, dá voltas e retorna com igual intensidade. Mas quando você irradia a paz, essa mesma lei te devolve experiências pacíficas. Nada escapa à lei da mente. Nada. O que você deseja aos outros, deseja a si mesmo. O que você mantém dentro, cria ao redor. E o que você liberta, o universo transforma em bênção. Por isso, perdoar é um ato de autodefesa espiritual. Não para o outro, mas por você. Não para apagar o que foi feito, mas para liberar o poder criador da mente que ficou preso na dor. A energia da mágoa consome a mente, mas o perdão devolve a ela o seu estado natural, de amor, de equilíbrio, de poder. E quando a mente volta a esse estado original, a vida responde com milagres sutis. Encontros inesperados, curas, oportunidades, paz. Essa é a ciência do perdão. A energia que você liberta é a mesma que te cura. Murphy dizia que toda emoção não resolvida busca um corpo para se expressar. Quando a mente guarda dor, o corpo fala. E ele fala através da tensão, da insônia, da ansiedade, das doenças que a medicina não explica. Quantas vezes você já sentiu um aperto no peito ao lembrar de algo? Ou uma dor física que aparece sempre que um certo nome é mencionado? Isso não é coincidência. É a mente tentando comunicar que a energia da mágoa ainda está viva dentro de você. Murphy contava histórias de pessoas que curaram o corpo simplesmente ao perdoar. Homens e mulheres que viviam anos doentes e descobriram que a causa não estava no corpo, mas no coração fechado. Uma mulher, ele dizia, sofria de dores intensas nas costas. Nenhum médico encontrava a razão, até que ela percebeu que carregava o peso de um ressentimento antigo, um irmão que a havia traído no passado. No dia em que ela o perdoou sinceramente, a dor desapareceu, porque o corpo só manifestava o que a mente insistia em sustentar. Joseph explicava que o subconsciente governa cada célula do corpo. Se a mente envia raiva, o corpo produz tensão. Se envia paz, o corpo se reorganiza em harmonia. O perdão, portanto, não é apenas um ato espiritual, é uma medicina mental. É o antídoto para as doenças invisíveis da alma. Quando você perdoa, algo muda na respiração. O corpo relaxa, os músculos soltam o medo. A energia volta a circular. É como se o coração voltasse a bater em ritmo de vida e não de defesa. Murphy dizia que nenhum tratamento é completo se o coração ainda guarda ódio, porque o corpo pode ser curado por fora, mas continuará adoecido por dentro, até que o perdão o liberte.
Talvez a maior dor do ser humano não seja a dor do que viveu, mas a dor de continuar preso ao que já passou. E o perdão é o que transforma essa prisão em aprendizado. Quando você entende que o corpo só reflete o estado da mente, você começa a curar não apenas o corpo, mas toda a sua vida. Joseph Murphy dizia que o perdão é uma técnica mental de libertação. Não é sobre forçar o coração a gostar de quem te feriu. É sobre reprogramar a mente para deixar de reagir à dor. Ele ensinava que o subconsciente é como um jardim fértil. Tudo o que você pensa e sente é uma semente. E cada vez que você revive a raiva, você rega a planta errada. Mas há um segredo. O subconsciente não distingue o real do imaginado. Se você mentaliza o bem, sente a paz e visualiza a harmonia, ele aceita isso como verdade e começa a reescrever a sua realidade. Perdoar, portanto, é plantar uma nova imagem mental. É dizer à mente: eu escolho a paz, eu escolho soltar, eu escolho ser livre. Murphy ensinava uma prática simples, mas poderosa. Antes de dormir, imagine a pessoa ou situação que ainda te causa dor. Visualize essa cena envolta em uma luz dourada e repita mentalmente: eu te perdoo, eu te libero e me liberto também. Não importa se você ainda sente resistência. O subconsciente entende a intenção. E se você repetir por alguns dias, a emoção começa a se dissolver naturalmente, porque a nova imagem está substituindo a antiga. É assim que se reprograma a mente, com repetição, emoção e consciência. Murphy dizia que o perdão é a terapia mais elevada da mente, porque limpa o subconsciente de vibrações destrutivas e reabre o canal da energia divina que flui através de você. E quando essa energia flui livre, a paz se torna o seu novo estado natural. Perdoar é reescrever a própria história. É trocar o disco repetido da dor pela melodia suave da liberdade interior. O perdão é um ato científico da alma. Um processo que limpa o subconsciente de vibrações negativas e o realinha com a harmonia universal. Ele ensinava que não há cura duradoura, nem paz, nem prosperidade, enquanto a mente estiver presa à energia da culpa ou da raiva. Por isso, criou uma fórmula simples, mas transformadora, que qualquer pessoa pode praticar. Murphy chamava isso de a oração da liberação mental. Ela não é feita com palavras bonitas, mas com sentimento sincero. E ela acontece assim. Feche os olhos por um instante, respire profundamente, sinta o coração bater e mentalmente diga: eu te perdoo completamente, eu te liberto e me liberto também. Que a paz e o amor divino preencham nós dois. Repita isso por alguns minutos, não com pressa, mas com presença. Mesmo que no início pareça forçado, continue. O subconsciente não resiste à repetição. A cada vez que você declara essas palavras, a energia muda, a emoção se dissolve e o passado começa a perder força sobre o seu presente. Murphy dizia que perdoar mentalmente é cortar o fio invisível que te prendia ao sofrimento. E ao cortar esse fio, algo dentro de você se abre. A luz volta a entrar, a paz volta a circular e a vida começa a responder de outro modo. Ele também recomendava incluir o auto-perdão. Eu me perdoo por todas as vezes em que falhei, por todas as escolhas que nasceram do medo. Eu escolho agora me ver com compaixão e amor, porque não há perdão completo enquanto você continua se culpando. O perdão é um processo de dois lados, um abraço entre a alma e a mente. Quando ambos se unem, a energia se transforma e você sente algo que nenhuma palavra descreve: a leveza de estar livre. Essa é a verdadeira fórmula do perdão profundo. Não pedir para o outro mudar, mas mudar a vibração dentro de si. E quando essa vibração muda, a vida muda com ela. Joseph Murphy dizia que a mente que guarda ressentimentos é uma mente bloqueada. E uma mente bloqueada não consegue prosperar. A abundância, ele dizia, é como um rio, e o perdão é o que remove as pedras que impedem a água de fluir. Muitas pessoas se perguntam: por que minha vida não anda? Por que parece que nada dá certo, mesmo eu tentando tanto? Murphy respondia: nada prospera numa mente que ainda vive no passado, porque cada pensamento de ódio, cada lembrança de injustiça, funciona como uma âncora invisível. Você até rema, mas não sai do lugar.
O perdão é o ato de soltar a âncora, e quando ela se solta, a corrente da vida volta a te levar para frente. Murphy explicava que a prosperidade é um reflexo da harmonia mental. O dinheiro, as oportunidades, os relacionamentos, tudo é energia, e essa energia só flui quando há espaço. O perdão cria esse espaço. Ele limpa o campo da mente, abre a frequência do amor e convida o universo a responder na mesma vibração. Uma mente cheia de mágoas é como uma casa trancada. Nada entra, nada sai. Mas uma mente que perdoa é uma janela aberta. O sol entra. O vento muda e a vida respira de novo. Murphy dizia que o perdão é uma lei da riqueza espiritual, porque só uma mente livre pode criar livremente. Quando você perdoa, a culpa se transforma em clareza, o medo em coragem, a resistência em fluxo. É nesse estado de fluxo que a prosperidade acontece. O perdão é o portal. Abundância é o que espera do outro lado. Joseph. Murphy costumava contar histórias para mostrar que as leis da mente não são crenças. São fatos espirituais em ação. Uma delas era sobre um homem que vivia doente havia anos. Ele tomava remédios, fazia exames, mas nada curava a dor constante no estômago. Certa noite, ouvindo uma palestra de Murphy, ele ouviu algo que o fez parar. Nenhum corpo é livre enquanto a mente estiver aprisionada pelo ódio. Naquela noite, ele percebeu o que nunca quis admitir. Guardava rancor do irmão há mais de 20 anos. A mágoa estava viva, silenciosa, mas viva. Ele decidiu aplicar a técnica de Murphy. Visualizou o irmão cercado por luz dourada e disse: "Eu te perdoo. Eu te liberto e me liberto também." Repetiu isso por semanas, e pouco a pouco a dor foi sumindo. Um mês depois estava curado. Nenhum remédio havia feito isso. Apenas o perdão mental. Murphy dizia que esse tipo de cura é o reflexo natural de uma mente que deixa o amor voltar a fluir. Outra história falava de uma mulher que não conseguia prosperar nos negócios. Tudo o que tentava parecia travar, até que ela entendeu. Não era falta de esforço, era um coração fechado. Ela ainda carregava a raiva de um ex-sócio que a havia traído. Murphy ensinou a ela o mesmo princípio. Deseje ao outro o que você deseja para si, e o universo vai te responder na mesma medida. Ela começou a mentalizar o sucesso do ex-sócio, mesmo sem querer. No início parecia hipocrisia, mas com o tempo, o sentimento de peso foi sumindo. Meses depois, o negócio dela floresceu, porque quando você perdoa, o universo entende que pode confiar em você novamente. O perdão é uma lei viva, e ele não falha. É como abrir as mãos depois de anos segurando espinhos. A dor só desaparece quando você solta. Murphy dizia que o perdão é o ato mais inteligente que a alma pode praticar, porque liberta a mente da autodestruição e reconecta o ser com a vida. E quando a alma se liberta, ela não volta a ser a mesma. Ela se torna luz. Feche os olhos por um instante. Esqueça o tempo. Esqueça o mundo lá fora. Agora é apenas você e a sua respiração. Inspire profundamente. E ao expirar, sinta o corpo se soltar, como se cada respiração apagasse um traço da dor antiga. Sinta o ar entrar. E ao sair, imagine que ele leva consigo todo o peso que você não precisa mais carregar. Agora, visualize uma luz dourada e suave surgindo no centro do seu peito. Essa luz representa o amor divino, a inteligência curadora do subconsciente. Ela cresce a cada respiração. Vai se espalhando pelos ombros, pelos braços, pelo rosto, até envolver todo o seu corpo em um manto de paz. Essa luz carrega uma mensagem. Está tudo bem. Você está livre. O passado não tem mais poder sobre você. Sinta essa verdade vibrar dentro de você. Sinta o peito se abrir, o ar fluir com mais leveza. A luz continua se expandindo. E enquanto ela cresce, você sente o perdão se tornando real. Agora, traga à mente o rosto de alguém. Pode ser uma pessoa, uma situação, até uma lembrança sua. Não tente sentir nada específico. Apenas entregue essa imagem à luz. Veja essa cena sendo dissolvida em dourado. Veja as mágoas se transformando em pó de luz, flutuando e desaparecendo no ar. Repita mentalmente: eu solto, eu libero, eu me perdoo e perdoo tudo o que me impedia de ser livre. Sinta a leveza, a calma, o espaço interno que se abre dentro do seu peito. Agora imagine essa luz se expandindo além do seu corpo,
alcançando pessoas, lugares, memórias, tudo sendo envolto pela mesma paz, tudo sendo curado pela mesma energia. O que antes era dor, agora é sabedoria. O que antes era peso, agora é luz. Permaneça nesse sentimento por alguns segundos. Respire devagar. Sinta a mente silenciosa, o coração leve e a alma em paz. E suavemente diga a si mesmo: eu sou livre e escolho permanecer em paz. Joseph Murphy dizia que quando o perdão é sentido, a alma volta ao seu estado original, um estado de harmonia com o divino. E é esse estado que cria cura, prosperidade e milagres. Guarde essa sensação, porque o perdão que você pratica hoje é a semente da paz que você colherá amanhã. Existem dores que parecem não caber dentro do perdão, feridas que vão fundo demais, situações que marcaram a alma de um jeito que as palavras não alcançam. E é natural pensar: como perdoar o imperdoável? Joseph Murphy dizia que existem feridas que o tempo não cura, mas a consciência pode curar. Porque o perdão não é dizer o que fizeram comigo foi certo. É dizer, eu não deixarei mais isso me destruir. Perdoar nesses casos não é esquecer. É libertar-se da escravidão emocional que o acontecimento criou. É deixar de ser prisioneiro de algo que o outro fez e começar a ser o criador de quem você escolhe ser agora. Murphy ensinava que quando a dor é profunda demais, você não precisa começar perdoando o outro. Comece pedindo a Deus, ou a inteligência divina dentro de você, que te ensine a querer perdoar. Porque o desejo de perdoar já é o início do perdão. Às vezes, o coração ainda está fechado demais, mas a mente pode dar o primeiro passo. E quando a mente decide soltar, a emoção começa a seguir o mesmo caminho. Ele dizia: não lute com o ódio, substitua-o pela luz. Então, em vez de reviver a cena, imagine-a envolta em paz. Não precisa sentir amor por quem te feriu. Basta desejar estar em paz com essa lembrança. Isso já é perdão em movimento. Murphy explicava que a alma humana não foi feita para carregar ódio. Ela foi feita para conduzir amor. E quando o ódio fica tempo demais dentro de nós, ele se transforma em doença, tristeza, desânimo. Mas o momento em que você decide liberar essa energia, o universo responde. Às vezes, não com um milagre externo, mas com uma serenidade interna que você nunca tinha sentido antes. Perdoar o impossível é um caminho, não um instante. E cada vez que você escolhe soltar um pouco mais, um pedacinho da sua alma volta para casa. O perdão é isso. Não apagar o passado, mas se libertar para poder existir plenamente no agora. A mente é o portal da alma. Tudo o que você pensa, sente e acredita molda a sua realidade. E quando você liberta a mente, a alma se expande. O perdão é exatamente isso, a alma sendo libertada pelo poder da consciência. Durante toda a sua vida, você foi ensinado a guardar, a resistir, a se proteger. Mas ninguém te ensinou o poder de soltar. Soltar o passado, soltar a dor, soltar o peso de ter que entender tudo. Murphy dizia que a mente em paz é a morada de Deus dentro de nós, e o perdão é o caminho de volta a essa paz. Quando você perdoa, algo invisível acontece. A energia que estava presa começa a fluir. As pessoas certas aparecem. As situações mudam. E, mais importante, você volta a sentir que pertence à vida. O perdão é o recomeço de tudo. É o momento em que o ser humano deixa de reagir e começa a criar. A dor não apaga, mas perde o poder. O passado não some, mas se transforma em sabedoria. Murphy dizia que toda alma curada se torna uma bênção para o mundo, porque quem conhece o poder do perdão se torna luz para quem ainda vive nas sombras da mágoa. E talvez seja esse o propósito mais profundo do perdão. Não apenas te libertar, mas também libertar outros através do seu exemplo. Hoje você deu um passo além da dor. Você aprendeu que o perdão não é fraqueza, é a força suprema da mente consciente. E quando a alma é liberta através da mente, a vida inteira muda de cor. Então respire fundo. Sinta a leveza, sinta a paz. Você é livre. E essa liberdade é a sua nova forma de amar. Se essa mensagem tocou o seu coração, convido você a compartilhar este vídeo, porque o perdão é a energia que cura o mundo, e você pode ser o canal dessa cura. Inscreva-se no canal Neuro Riqueza e desperte todos os dias
o poder infinito que existe dentro da sua mente.